Você sabia que existe uma brecha na lei brasileira que permite que outra pessoa se torne dona da sua casa legalmente sem te pagar um centavo? E o pior, isso pode estar acontecendo agora, em silêncio absoluto. Imagine que você comprou aquele terreno para construir o sonho da família ou herdou uma casa que está fechada há alguns anos. Você tem a escritura, tem o papel guardado no cofre e acredita que seu patrimônio está blindado. No entanto, enquanto você trabalha, viaja ou apenas espera a valorização do mercado, alguém pode estar ocupando aquele espaço, tratando o local como se fosse o dono legítimo. Hoje, no Alerta Imobiliário, eu vou te mostrar como a ocupação silenciosa funciona e o que você precisa fazer nas próximas horas para não perder o seu patrimônio. É o momento de entender que no Brasil existe uma diferença abismal entre ser o dono de papel e ser o dono de fato. Se você tem um terreno ou uma casa parada, este guia de sobrevivência é essencial para a sua paz de espírito. Então, já deixa o seu like para que o sistema entenda que este alerta é urgente e precisa chegar a outros proprietários que também podem estar em risco. Para compreendermos esse fenômeno, precisamos primeiro desconstruir um dos maiores mitos do direito imobiliário brasileiro. Muitos proprietários acreditam piamente que, se estão pagando o IPTU em dia, o imóvel é intocável. Eles pensam que o boleto pago é um escudo contra qualquer ameaça. Mas aqui reside o nosso ângulo de ouro. O juiz não quer saber quem pagou o boleto, o juiz quer saber quem cuidou da terra. Essa é a essência da uso capião, um instituto jurídico que, embora tenha a função social de regularizar a propriedade de quem dá uso real ao solo, tornou-se a ferramenta mais perigosa para quem é negligente com seus bens. O sistema jurídico brasileiro prioriza a função social da propriedade. Isso significa que, aos olhos da lei, é preferível que um imóvel esteja cumprindo seu papel, sendo habitado ou gerando renda, do que abandonado por um proprietário ausente. Vamos falar sobre a brecha dos 5 anos, que é o ponto onde muitos investidores inexperientes são pegos de surpresa. Existe uma modalidade chamada uso capião urbana especial, prevista no artigo 183 da Constituição Federal. O prazo é assustadoramente curto, apenas 5 anos. Se uma pessoa entra em um terreno urbano de até 250 metros quadrados, utiliza-o para sua moradia ou de sua família, não possui outro imóvel e, o mais importante, exerce a posse mansa e pacífica. Sem oposição, ela pode solicitar a propriedade judicialmente. 5 anos passam voando. Enquanto você planeja o futuro ou espera pelo momento certo de construir, o tempo corre contra você. Imagine o tic-tac de um relógio que não para. Cada dia que você não visita seu imóvel, cada mês que você ignora um vizinho reclamando de mato alto ou de uma cerca que foi mudada, você está abrindo uma fresta para que esse prazo comece a ser contado. Agora, precisamos entrar no conceito técnico que você precisa dominar para se proteger, que chamamos de animus domini. Traduzindo para uma linguagem simples, significa agir como se fosse dono. Não basta apenas morar no local. A pessoa precisa se comportar como o proprietário absoluto aos olhos da vizinhança. Quando o invasor pinta a parede, quando ele conserta o telhado, quando ele instala um padrão de energia novo, ou quando ele constrói um muro, ele está enviando uma mensagem clara para a comunidade e para o mundo. Se os vizinhos passam a reconhecê-lo como o dono, o risco de perda total para o proprietário omisso torna-se iminente. O proprietário que deixa o imóvel largado, sem manutenção, sem visitas e sem cercamento, acaba criando um cenário perfeito para que esse animus domine e se consolide. O juiz, ao analisar o caso, verá que o invasor zelou, cuidou e deu dignidade ao espaço, enquanto o proprietário original apenas manteve o nome no papel. É aqui que entra a figura da invasão legalizada. O papel de dono de papel perde força diante da posse qualificada.
Existe uma armadilha ainda mais perigosa, que é o caso do caseiro ou do aluguel verbal. Muitas pessoas possuem casas de veraneio ou grandes terrenos e colocam alguém para cuidar, ou fazem um acordo informal com um conhecido para que esse cuide do patrimônio em troca de permitir que morem ali. Sem um contrato escrito, sem um registro em cartório, esse acordo se torna uma bomba relógio. Com o passar do tempo, essa pessoa que deveria apenas zelar passa a se sentir dona. Se não há um contrato de comodato deixando claro que aquela pessoa está ali apenas por permissão do dono, a posse pode ser interpretada como um ato de quem se sente proprietário. Se você deixar essa situação rolar por anos, quando você pedir o imóvel de volta, a pessoa pode alegar que nunca houve um contrato de favor, mas sim uma ocupação legítima e iniciar um processo de uso capião contra você. O que era uma ajuda entre amigos ou uma solução prática de gestão acaba virando uma batalha judicial que você corre sério risco de perder. A figura do proprietário distante é a que mais sofre com esse problema. É aquele investidor que compra o imóvel, joga a escritura na gaveta e só vai visitar o local 5 ou 10 anos depois. Ele confia plenamente no sistema. Acredita que sua propriedade é um direito absoluto e intocável, mas esquece que o direito também é dinâmico. Enquanto ele está no seu escritório ou preocupado com outras aplicações financeiras, a realidade física do seu bem está mudando. A natureza degrada, invasores se instalam, cercas são movidas, vizinhos começam a usar o seu espaço para descartar entulho ou até para criar hortas. Tudo isso é o prelúdio da perda do imóvel. Se você não está presente, você não sabe que sua posse está sendo questionada. E a lei, por sua vez, valoriza a continuidade da posse. Vamos agora ao que ninguém te conta nas imobiliárias ou nos escritórios de advocacia que focam apenas em vendas. Existe um checklist de proteção que você deve aplicar hoje. Primeiro, a notificação extrajudicial imediata. Ao menor sinal de que alguém está ocupando parte do seu terreno ou agindo de forma que sugira posse, você não pode ser passivo. O silêncio é visto pela lei como anuência. Se você percebe uma cerca atravessando seu lote, você deve notificar o invasor formalmente, através de um cartório de títulos e documentos, exigindo a desocupação imediata ou a regularização da situação. Isso interrompe a contagem do prazo da uso capião. O tempo para de correr contra você a partir do momento em que a sua oposição é formalizada. Segundo, contratos de comodato ou locação sempre devem ser feitos por escrito e preferencialmente registrados em cartório. Nunca, em hipótese alguma, faça um acordo verbal. O acordo verbal é uma promessa de perda de patrimônio. Se você empresta seu terreno para um vizinho plantar ou para alguém guardar materiais, faça um contrato de comodato com prazo determinado. Isso prova que a pessoa está ali porque você permitiu e não porque ela se sente dona. Essa é a chave para destruir a tese do animus domini que o invasor tentará construir futuramente. Terceiro, visitas periódicas registradas. Não adianta apenas ir ao local. Você precisa provar que esteve lá. Tire fotos do imóvel, faça vídeos datados, converse com os vizinhos e peça que eles assinem uma declaração de que sabem que você é o dono e que você visita o local regularmente. Mantenha um histórico dessa manutenção. Isso demonstra que você é um proprietário ativo e que jamais abandonou o seu bem. Muitas vezes, as pessoas me perguntam se é possível reverter uma situação onde o processo de uso capião já começou. Se o martelo do juiz já está sobre a mesa e a escritura antiga está em xeque, o cenário é muito mais complexo. A defesa em um processo de uso capião exige que você prove que a posse do invasor não foi mansa, nem pacífica, ou que ela não aconteceu pelo tempo necessário. Se você nunca notificou o invasor, se você nunca foi ao local, se você não tem provas de que exerceu sua autoridade como proprietário, as chances de êxito na defesa caem drasticamente.
Por isso, a prevenção é sempre infinitamente mais barata do que a cura. O custo de um advogado para redigir um contrato de comodato ou uma notificação extrajudicial é uma fração mínima do valor total do seu imóvel. Comparado ao prejuízo de perder a propriedade inteira, essa é a melhor blindagem que você pode comprar. Ainda sobre os prazos, é vital entender que a usucapião não é um evento único. Ela é um processo que se consolida com o tempo. Existem outras modalidades dependendo se o invasor tem um título imperfeito ou se ele está apenas ocupando sem nada. Mas, independente do prazo, a regra de ouro permanece a mesma. Um proprietário presente que zela pelo seu patrimônio, que mantém as cercas em dia, que paga seus tributos e que formaliza seus acordos, é um proprietário impossível de ser removido pela usucapião. A lei não foi feita para tirar casas de pessoas zelosas. Ela foi feita para garantir que o descaso não perpetue o abandono. Se você tratar seu imóvel como um investimento sério e não como um ativo esquecido, você estará protegido. Algumas pessoas questionam se o fato de o imóvel estar em área rural muda alguma coisa. Sim, as regras de usucapião rural possuem prazos diferentes, mas o princípio da vigilância é o mesmo. A terra que não produz, que não é cercada e que não é visitada, é a terra que atrai o problema. Não importa se você é um pequeno investidor que comprou seu primeiro terreno no interior ou um empresário com várias propriedades na capital. O risco é o mesmo se a gestão for negligente. A ocupação silenciosa não avisa quando começa. Ela é como uma erosão. Você só percebe quando o buraco já está grande demais para ser tapado com as mãos. Você pode estar se perguntando sobre a situação de imóveis financiados. Se você ainda está pagando o banco, você também pode sofrer com a usucapião? Sim. Mesmo que o imóvel esteja alienado fiduciariamente ao banco, o uso e a posse podem ser exercidos por terceiros. A ocupação de um imóvel financiado por uma pessoa alheia ao contrato pode gerar uma dor de cabeça imensa, pois o banco quer o pagamento das parcelas e você, como devedor, é o responsável pela integridade do bem. Se alguém entra, ocupa e tenta usucapir, você pode se ver em uma situação onde perde o imóvel, mas continua devendo a dívida ao banco. É um cenário de pesadelo que deve ser evitado a qualquer custo através da manutenção da posse direta. Mantenha seu patrimônio sob constante monitoramento. Se você comprou um terreno, coloque placas de propriedade particular. Instale câmeras se possível ou peça a um vizinho de confiança que faça rondas mensais. O simples fato de haver uma placa indicando que o imóvel tem dono e está sendo monitorado já inibe a grande maioria dos invasores profissionais. Eles buscam o caminho de menor resistência, o local onde ninguém parece se importar com o que acontece. A sua ausência é o convite para a ocupação. Se você não cuida, alguém vai cuidar por você, mas essa pessoa não vai te devolver o imóvel quando você pedir. Ao longo de toda essa jornada de educação sobre o mercado imobiliário, percebi que a maior parte dos problemas que chegam aos tribunais teria sido evitada com uma única folha de papel, um contrato bem redigido, uma notificação enviada no momento certo, uma conversa documentada. O direito imobiliário é, em grande parte, uma questão de prova. Não basta ter razão, você precisa ter a prova documental de que agiu corretamente. Se um dia você precisar comparecer a um cartório ou a uma audiência, o que vai definir o vencedor é a qualidade da documentação apresentada. Portanto, não confie na boa-fé alheia, não confie na palavra de estranhos e, principalmente, não confie no silêncio. Para quem está nos acompanhando e deseja se aprofundar, a proteção jurídica do seu patrimônio começa com o conhecimento das leis básicas. Entender o que é a usucapião, entender como a posse funciona e, acima de tudo, entender que o seu direito de propriedade é um dever de vigilância. A posse é uma situação de fato, e o fato no direito vale tanto quanto o direito de propriedade no registro.
Se você negligencia o fato, o seu direito de propriedade é corroído pela lei. Não seja o proprietário que descobre 5 anos depois que perdeu a casa porque nunca pisou lá para ver se estava tudo no lugar. O mercado imobiliário brasileiro é cheio de oportunidades, mas também é cheio de armadilhas para os desavisados. Chegamos ao ponto onde você precisa tomar uma decisão estratégica. Se você quer garantir que o seu patrimônio não vire estatística de perda imobiliária, o próximo passo é a organização total. Organize suas escrituras, verifique o registro do seu imóvel, faça um cronograma de visitas e, se identificar qualquer ocupação irregular, não tente resolver sozinho sem orientação. A lei é clara, mas a sua aplicação pode ser complexa. Procure sempre um profissional especializado que entenda as nuances do mercado local. O investimento na prevenção é a melhor forma de gerar riqueza no setor imobiliário. Não espere a notificação do juiz chegar para tomar uma atitude. A pior hora para buscar uma solução é quando o oficial de justiça bate à sua porta. Se você quer o passo a passo blindado para proteger seus bens e entender profundamente as estratégias que os invasores usam e as ferramentas que a lei te dá para se defender, acesse o link do meu e-book Método Compra Segura na descrição deste vídeo. Lá eu entrego todo o conhecimento que as construtoras e os oportunistas não querem que você saiba. O preço promocional é por tempo limitado e o conteúdo foi desenhado para quem não quer perder o que custou tanto tempo e esforço para conquistar. A segurança jurídica do seu investimento não é um luxo, é a base sobre a qual o seu futuro financeiro deve ser construído. Seja um proprietário consciente, seja um investidor de fato e, acima de tudo, mantenha seu patrimônio sob sua vigilância constante. O alerta imobiliário existe para que você durma tranquilo, sabendo que seu imóvel está realmente seguro sob sua guarda e legalidade. Se este conteúdo sobre mercado imobiliário trouxe clareza e abriu sua visão, inscreva-se no canal para continuar evoluindo sua estratégia patrimonial e deixe seu like para que mais pessoas aprendam a investir com segurança e inteligência. Proteja o que é seu, porque em um país de dimensões continentais como o Brasil, a terra é o ativo mais valioso, mas também o que exige a maior atenção de quem detém o título. Agradeço por ter acompanhado este alerta até o final e espero que estas informações sejam o diferencial na manutenção e valorização da sua propriedade a partir de hoje. Lembre-se, o tempo não para e a sua propriedade precisa da sua atenção diária para continuar sendo um patrimônio e não uma fonte de problemas. Fique atento aos sinais, mantenha a documentação impecável e nunca subestime o valor de um bom conselho jurídico preventivo. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a desmistificar os segredos do mercado imobiliário para que você tome decisões cada vez mais seguras e lucrativas. Até lá, mantenha seu patrimônio seguro.